Então abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. Evangelho de Marcos, aí no Novo Testamento, do ladinho de Mateus. Capítulo 15, o verso de número 27. Amém? Diz assim: E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Meus amados, hoje nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens cujo tema é o poder da cruz. E hoje nós temos uma ênfase maior dentro dessa ministração, porque hoje celebramos a Santa Ceia do Senhor. E não há nada que revele com mais intensidade e com maior discernimento essa verdade do que através da cruz foi promovido a mim e a você, do que este momento em que celebramos essa vitória que Jesus conquistou naquele madeiro, participando do seu corpo e do seu sangue. E se nós recordarmos esse momento em que Jesus instituiu a ceia, diz ali que ele, assentado à mesa com os seus discípulos, ele tomou o pão, partiu e disse: olha, esse é o meu corpo dado por vós. Claro que naquele momento era algo simbólico, porque ele ali estava, ele estava vivo, mas ele já estava trazendo uma verdade a qual ele já tinha decidido e definido no seu coração de cumprir, a fim de que a vontade do Pai fosse estabelecida de acordo com o projeto de Deus na vida dele, como o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então ele diz ali: isto é o meu corpo, dizendo o que ele enfrentaria, o que ele promoveria e o que ele traria através desta entrega ali na cruz, pregando lá o seu corpo. E ele completou, após dar esse primeiro tópico, dizendo que semelhantemente ele também derramaria do seu sangue, a fim de firmar uma nova aliança. E através desta nova aliança, nos promover vida e vida com abundância. Então ele deixou bem claro que ele iria até a cruz e faria o que estava decidido fazer. E quando nós lemos aqui nesse versículo do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, esse versículo diz que crucificaram ele. Ou seja, ele entregou o seu corpo para ser preso, pregado, depositado naquele madeiro por mim e por você. Ele cumpriu, diz ali, o crucificaram. E quando isso aconteceu, houve um processo, um movimento que ultrapassava os limites do que os olhares humanos poderiam definir ou receber de informações. Muita gente olhando, contemplando, e nós mesmo hoje, quando lemos o texto, nos vem a imagem. Não há como não vir a imagem do nosso Senhor pregado naquela cruz.
Não há como não termos essa lembrança, essa recordação tão marcante. Ela é vívida, é presente na nossa mente. Porque Ele cumpriu, porque Ele fez. Porque Ele liberou, através dessa atitude, o projeto de conserto de Deus para mim e para você. Por que conserto? Porque Deus decidiu, através de Cristo, nos reconciliar com Ele. Assim como Ele definiu lá no princípio, na origem do problema, Ele assim o fez, tal e qual como no princípio. Como assim, pastor, no princípio? Abram lá em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis aí é rapidinho de abrir, né? Primeiro livro da Bíblia, aí no Antigo Testamento. Capítulo de número 3, se eu não me engano é o verso de número 21, vamos conferir. Esse mesmo. Gênesis 3, 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Amém? Fez vestimenta de peles, está no plural. Peles. Por quê? Porque não era uma pele, eram mais de uma. E aí dentro do contexto em Levítico, que deixa bem claro que cada pecador teria que trazer o seu animal e impor a mão na cabeça do seu animal, a ser entregue para o sacerdote, a fim de que no animal houvesse a expiação, a obra substitutiva para a liberação de perdão para os pecados. Eu creio que, como está no plural, Deus matou um bicho para Adão e um bicho para Eva. Amém? Por isso diz vestimenta de peles. E peles só pode ser de animal. Certo? O pessoal do Greenpeace, me perdoe nesse momento. Mas foi assim que sucedeu. Amém? Deus fez Adão e Eva assistir e participar da morte de dois animais, um para cada um, fazendo eles ter a consciência de que toda aquela dor promovida naquele animal, todo o sofrimento promovido naquele animal, a maneira com que aquele animal foi tratado e trabalhado, porque ele foi degolado, esfolado, carneado, para que eles pudessem receber aquelas vestimentas. Deus fez eles participar e assistir para eles sentirem a dor do que eles promoveram. Porque Deus decidiu não matar Adão e Eva, mas matar no lugar deles dois animais. Por que Deus tinha que matar dois animais no lugar de Adão e Eva? Porque Ele decidiu, Ele definiu, Ele deu uma ordem que quem comesse do fruto certamente morreria. Então tinha que haver morte. Só que Deus, para promover redenção, conserto, restauração e a oportunidade de restaurar a comunhão, Ele criou uma obra substitutiva, a qual trazia a mesma sentença, a qual trazia a morte. E isso foi sombra, foi uma tipologia de Jesus no decurso de todo o tempo, até Ele se manifestar em carne e sangue, para definitivamente ser o meu e o seu cordeiro, para Ele ser o meu e o seu conserto com Deus, levando com Ele todos os nossos pecados,
cumprindo a ordenança da morte, a fim de gerar vida para mim e para você. Dá para entender? Então ele, quando subiu naquela cruz e cumpriu essa verdade, quando eu, pela fé, me aposso do sacrifício de Jesus, é como se eu tivesse impondo a minha mão sobre Jesus, sobre aquele que faz expiação, e confessando todos os meus pecados, permito que ele o leve para a cruz e gere liberdade. Gere o pagamento do preço que traz paz com Deus, restaura a comunhão com Deus, quita a dívida e, morrendo a nossa morte, nos promove que possamos viver a sua vida. Dá para entender? Porque é pela fé que nós fazemos isso agora. E quando eu entendo esse princípio, eu entendo, é como está lá em Romanos, no capítulo 10. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. É preciso confissão, confissão mediante arrependimento, arrependimento mediante entendimento. Porque a partir do momento que eu entendo que eu não estou mais na ignorância, eu tenho entendimento de quem é Cristo e o que Cristo liberou através do que Ele promoveu naquela cruz, eu entendo que eu sou um pecador. Vocês lembram da historinha do vírus? Eu entendo que eu sou um pecador. E tendo o entendimento que eu sou um pecador, eu entendo que eu preciso da graça de Deus, porque é o único meio pelo qual eu posso me reconciliar com Deus e novamente ter comunhão com Ele. E sobre esta verdade, confessando, eu tenho salvação. É como se colocasse a mão sobre o animal da expiação e dissesse: olha, eu fiz isso, e eu me arrependo, mediante o que Deus revelou ao meu coração, que essas atitudes não agradam a Ele, então eu confesso isso e decido deixar. Porque, irmãos, não adianta confessar o pecado e continuar fazendo pecado. Como disse Jesus, muito bem, esse é o teu pecado? Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus não veio para condenar, Ele veio para trazer remissão, perdão. Mas com isso também uma atitude de mudança e de transformação de vida. Amém? Então Ele, crucificado naquela cruz, Ele, em primeiro lugar, quando Ele foi até lá, o que Ele liberou para mim e para você foi perdão. Abra lá comigo em Lucas, capítulo de número 23. O verso de número 34 diz assim. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus estava naquela cruz, haviam cuspido nele, escarnecido contra ele, haviam blasfemado contra ele, haviam batido nele, espancado ele, condenado injustamente, haviam feito todas as coisas ruins sobre ele, mas ele ali de braços abertos, declara diante de Deus, reivindicando em oração o perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus amados, Deus, Ele não nos rotula. Ele não nos dá rótulos,
Como assim rótulos, pastor? Ladrão, adúltero, sem vergonha, mentiroso, hipócrita. Deus não nos rotula. Ele não nos rotula. Nós é que rotulamos os outros. E a gente faz isso numa velocidade. Mas Deus não nos rotula. Ele não olha para nós assim. Por quê? Porque Ele entende o nosso tempo de ignorância. Querem ver? Eu vou dar um versículo aqui que vai explicar melhor. Abram lá em 1 Timóteo. É Timóteo 1. 1 Timóteo. Capítulo de número 1. O verso número 13. Tem uma declaração do apóstolo Paulo sobre a dispensação da graça que foi manifesta na vida dele. Depois do encontro que ele teve com Jesus e o crescimento na fé, mediante o entendimento que ele teve de Cristo e da obra da cruz. Ele diz ali no verso 13, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, obtive misericórdia, pois na ignorância, na incredulidade fiz isso. Tem uma outra versão que diz assim, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Olha para mim aqui, Paulo, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu aqueles a quem ele dizia da seita do Nazareno. Isso está na Bíblia. E ele, inclusive, prendeu muitos seguidores de Cristo e ele matou seguidores de Cristo. Mas ele faz uma declaração, olha, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, e eu fui injurioso com os seguidores de Jesus, com o próprio Mestre Jesus. Mas eu alcancei misericórdia porque fiz essas coisas na ignorância. Quando Jesus diz na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, Jesus está dizendo, Pai, libera o perdão, porque estes que aqui estão fazendo todas essas coisas erradas que não te agradam, o fazem na ignorância, na falta de entendimento, na falta de sabedoria, na falta de compreensão de quem é Jesus. Na falta de entendimento quem é Jesus. Agora, a partir do momento que eu entendo quem é Jesus, quando eu entendo qual é a atitude de Deus, através de Jesus, a meu favor, como pecador, eu consigo encontrar remissão, conserto, restauração e comunhão com Deus. Como assim? Lembram ali que no início eu li, usando o mesmo versículo de Marcos 15, 27, que havia 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus? Amém? Abram lá em Lucas capítulo 23, nos versos 39 ao 43, assim. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem.
mas este nenhum mal fez. Aí acrescentou Jesus. Ele acrescentou, dizendo para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, presta atenção o que isso quer dizer. Jesus está ali com os braços estendidos, olhando para aquela multidão toda que pediu a sua condenação de maneira injusta. Aquela multidão que blasfemou, que cuspiu, que bateu, que trouxe injúria, difamação contra ele. E ele está ali dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque o fazem na ignorância. De repente, um dos ladrões, que ainda está na ignorância, diz ali: filho de Deus, se tu é filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro ladrão faz uma demonstração pública do que é perdão. Ele diz assim: tu não teme a Deus? Tu não teme a Deus estando em mesma condenação que este? Nós estamos aqui porque merecemos, porque diante dos nossos atos, nós estamos recebendo a paga. Mas este é justo. E aí ele diz: Jesus, quando tu vier no teu reino, lembra-te de mim. Aonde que eu quero chegar? É como se aquele ladrão tivesse colocando a mão sobre o animal. Dá para imaginar? O ofertante fazia assim, botava a mão sobre o animal e dizia os seus pecados, e aquele animal morria no seu lugar. Esse ladrão estava ali na cruz, sob igual condenação que Jesus, morrendo no madeiro, mas ele tinha consciência do porquê estava ali. Ele declarou o seu pecado publicamente. Ele disse: eu estou aqui por causa dos meus atos. Os meus atos me fizeram cumprir essa condenação. Ele confessou e ele identificou Jesus como o remidor, porque ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. O que aconteceu? Imediatamente, a obra do Salvador resgatou aquele ladrão. Porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu posso até parafrasear de uma maneira diferente o que Jesus falou. Pensa comigo. Jesus poderia simplesmente ter dito: perdoados foram os teus pecados. Amém? Perdoados foram os teus pecados. Já não há mais condenação e nem acusação sobre ti. Por isso, hoje mesmo, quando morrerdes, estarás comigo no paraíso. Dá para entender o que Jesus liberou na cruz, irmãos? Aquele que saiu da ignorância, com a sua própria boca confessou no seu coração, crendo que Jesus era o Salvador, recebeu remissão e salvação. Porque com aquele que com a sua boca confessa e no seu coração crê, será salvo. Eu já ouvi pregações no YouTube de gente fazendo um malabarismo, usando um versículo onde diz assim:
É lá em Coríntios, é o próprio texto onde Paulo diz assim: e os ladrões não entrarão no reino dos céus. E aí tem gente que prega que o ladrão não podia entrar no céu porque ele era ladrão. Deus não rotula ninguém. Porque quando aquele ladrão confessou os seus pecados e creu em Jesus como Salvador, ele deixou de ser ladrão e se transformou em filho de Deus, com acesso ao reino dos céus. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Jesus também liberou naquela cruz ressurreição, porque ele venceu a morte. Quando ele estava ali naquela cruz, e ele disse: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Havia trevas até a 9h daquele dia. Pastor, 9h é 3h da tarde. Amém? A primeira hora, dentro do contexto de horário solar dos judeus, a primeira hora é 6 da manhã. A hora nona é 3 da tarde. Amém? Porque às 6 da tarde é a 12ª hora e encerrou o dia para eles. Amém? A hora nona era 3h da tarde. Pensa, irmãos, às 3h da tarde é como está agora ali. O dia estava em trevas, porque Jesus estava naquela cruz, carregando o pecado de toda a humanidade. E de repente, naquele momento, ele deu um brado: Pai, está consumado, entrego a ti o meu espírito. Diz que houve um grande terremoto. E de uma maneira eficiente e eficaz, ficou revelado que através da morte de Cristo nós temos ressurreição. Como assim, pastor? Abra lá em Mateus capítulo 27. Livro de Mateus capítulo 27. Os versos 50 ao 52 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vou repetir. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vou repetir. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Por quê? Porque vencida foi a morte pela vida. Quando aquele que era o Senhor da vida morreu, ele pagou a dívida da morte. E pagando a dívida da morte, a morte perdeu o seu poder. E aquele que tem a vida, a plenitude da vida, manifestou o seu poder contra a morte, fazendo com que ela tivesse que devolver alguns corpos de alguns que dormiam, para revelar que a ressurreição estava liberada para aquele que crê. Agora quer ver, irmãos, que maior loucura? Vou ler o verso 53, diz assim, ó: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Quem aqui já viu aqueles filmes de zumbi? Os caras vêm que nem morto-vivo entrando. Aí o pessoal já começa a se apavorar. Eu acho que foi alguma coisa meio trágica assim. Imagina você estar na sua casa, aí aquele parente, aquele familiar que você enterrou, que está morto há um tempão, bate na porta, você abre e ele diz: cheguei. Acho que é meio filme de terror, né? A pessoa primeiro, de fininho, mija nas calças. Até cair a ficha. Dá para entender, irmãos? Olha o poder que Cristo liberou quando Ele diz: eu entrego o meu espírito. Quando Ele morreu, porque ninguém tirou a vida dele, Ele morreu. Olha o poder que Ele liberou, mostrando que a vida se sobrepõe à morte, e aquele que nele crê há de ter vida eterna. Mas Ele foi mais longe, irmãos, porque Ele liberou a comunhão com Deus. Abra lá em Marcos, no capítulo de número 15. Marcos, capítulo 15, o verso de número 38 diz assim, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando Jesus morreu naquela cruz, o concerto de Deus se manifestou. Irmãos, agora olha para mim aqui. A gente muitas vezes fica argumentando coisas em cima de teoria ou de situações que não tem prova contundente. E aí a gente quer argumentar para tentar dar veracidade, certo? Mas Deus, Ele faz as coisas perfeitas, porque contra fatos não tem argumento. Contra fatos cessam-se os argumentos, até porque ninguém precisa, não tem nem o que argumentar e nem tentar argumentar, porque já é um fato, é uma verdade. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Primeiro, é impossível quem assistiu a cena dos seus entes queridos retornando da morte poderem querer argumentar alguma coisa. Não, o morto está vivo e o vivo está em casa. Amém? E o outro fato que não tem argumento é que Deus fez um concerto com o homem. Por quê que é um fato? Porque o véu se rasgou de alto a baixo. Sem mãos humanas. Quando as rochas se fenderam e houve um terremoto, aquele véu que separava o ser humano da presença de Deus, só tinha um que podia entrar ali naquele lugar chamado Santo dos Santos, onde tinha o véu cobrindo a entrada. Era o sumo sacerdote uma vez no ano. E se ele não cumprisse todos os requisitos certinho como estava na lei, ele entrava e não saía. Ele morria lá dentro. Era uma coisa assim, temerosa entrar na presença de Deus. Era algo temeroso passar aquele véu para chegar diante da glória de Deus. Mas diz que no dia que Jesus entregou a sua vida, aquele véu se rasgou de cima para baixo, como Deus dizendo, mediante algo real, eu estou liberando o acesso. Por que o véu se rasgou? Porque a carne de Jesus foi rasgada. Quando se rasgou a carne de Jesus, porque o que separava o homem de Deus era a carne.
porque o pecado se manifesta na carne. O pecado se manifesta pela natureza carnal do ser humano. Quando a carne de Cristo se rasgou, o véu se rasgou. Quando a carne de Cristo liberou sangue e água. Sangue e água são vida. Sangue e água é purificação. Quando Cristo liberou, o véu se abriu de cima a baixo, Deus declarando: nada mais impede de você estar na minha presença. Pastor, isso está na Bíblia? Tá, abre comigo aí em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10, diz assim nos versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Presta atenção aqui. Nos consagrou pelo véu. O que Ele consagrou pelo véu? Um novo e vivo caminho. Que véu é esse que Ele consagrou para liberar o acesso à sua própria carne? Está no versículo, irmãos. Isto é, pela sua carne, consagrou o vivo e novo caminho pela sua carne. Amém? Quando a carne de Cristo se rasgou, o véu se rasgou. Quando a carne de Cristo liberou sangue e água, o véu se abriu para dizer que nós temos um novo e vivo caminho para estarmos na presença de Deus. E nós podemos entrar com intrepidez diante do trono da graça para termos comunhão com Deus. Intrepidez, ousadamente. Ousadamente. Por quê? Por que ousadamente? Por que com intrepidez? Porque quando a gente tem entendimento que não há barreira, a gente vai chegando, vai entrando. É que nem o filho quando chega na casa do pai. Ele vai reto na geladeira. Oh, não tem nada para comer aqui não? Não é assim que os filhos fazem? Quando chegam na casa do pai? Com toda a liberdade, com toda a intrepidez e ousadia, ainda reivindicando e reclamando. Estão entendendo? O novo e vivo caminho, pelo qual, através da consagração do véu, da consagração da sua própria carne, Jesus liberou para estarmos em comunhão com Deus. Foi naquela cruz, irmãos. Alguém sabe quando é que Jesus liberou sangue e água? Foi na hora que o soldado enfiou a lança na lateral dele. Amém? Amém? Foi na hora que o soldado enfiou a lança na lateral dele. Amém? Saiu sangue e água. Sangue, remissão de pecados. Água, purificação, lavagem. Sangue é vida, água é vida. Mas Jesus fez mais naquela cruz. Ele nos deu esperança. Abram lá em João capítulo 14, verso de número 3. João 14, 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que onde eu estou,
estejais vós também. Ele nos deu esperança de que um dia, se nós não morrermos, Ele virá para nos buscar. Os que já morreram terão o privilégio de saírem primeiro ao encontro do Senhor. E os que ainda estiverem vivos serão transformados para nós todos nos reunirmos onde Jesus está, porque Ele foi na frente para preparar o nosso lugar, para que onde Ele está, estejamos nós também. E assim como Ele tem vida e vida com abundância, assim como Ele tem vida eterna, todo aquele que nele crê há de receber da sua eternidade para viver com Ele por este tempo determinado. Amém? Eu acho tremendo quando Jesus olha para o ladrão e diz: olha, com a tua boca confessaste, no teu coração crestes, então hoje mesmo eu te declaro, estarás comigo no paraíso. Nós podemos ter esperança, e Jesus mandou nós renovarmos essa esperança todas as vezes que participarmos da sua ceia, lembrando que Ele foi crucificado, Ele cumpriu, Ele fez, Ele liberou, Ele conquistou, Ele nos deu. Todas as vezes que eu pego a partícula de pão, é o símbolo daquilo que Ele entregou por mim, para pagar o preço que era necessário ser pago, para mim ter paz com Deus. Todas as vezes que eu tomo do cálice, a nova aliança se renova em mim. A nova aliança, a qual diz que este sangue é um sangue que purifica, é um sangue que justifica, é um sangue que dá vida e vida com abundância. Por isso ele diz: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E a gente não pode abrir mão disso, irmãos. Tem gente que quer colocar o pecado acima de Jesus. Para aí, meu querido. Não existe pecado mais poderoso do que o sangue de Jesus. Pode ser o pior pecado da face da terra. Você pode estar no top 5 dos pecados. Jesus te purifica. Jesus te promove perdão, conserto, restauração. Jesus restaura a tua comunhão com Deus. Porque Ele diz: se com a tua boca confessares, com o teu coração creres, serás salvo. Deus não rotula ninguém. Ele não está preocupado com aquilo que a gente promove, mas sim com aquilo que a gente está disposto, mediante o entendimento, mediante o abandono da ignorância, de procurar viver com Ele. Nós não somos pecadores lutando para sermos santos. Não. Nós somos santos que lutam contra o pecado. Vou repetir. Nós não somos pecadores lutando para sermos santos. Nós somos santos em Cristo Jesus, lutando contra o pecado.
Esse é o nosso papel, lutar contra o pecado. Ah, pastor, eu tropeço. Te levanta, porque Jesus disse, cairá 7 vezes o justo, e por 7 vezes eu o levantarei. Jesus não desiste, Jesus não abre mão, Jesus não quer te largar. O único que pode se afastar é eu mesmo decidir me afastar. Mas Jesus não larga e não deixa. Ele diz, aqueles a quem o Pai me entrega, de maneira alguma eu abro mão deles. De maneira alguma eu os lanço fora. Não. São minhas ovelhas. Pode tropeçar, mas se eu confesso e deixo, eu estou remido, porque poderoso é o que Cristo fez naquela cruz. Fique de pé.